uma turma que finge o texto. Isso mesmo. Então, olá, gente. 1h15 da tarde. Tá todo mundo troncho, todo mundo cansado, né? Essa é a primeira aula do segundo ano. Segundo ano técnico em administração, então não é qualquer segundo ano do ensino médio. É o ensino técnico. Isso tem um sentido. Qual é? É uma formação profissional. Então, claro, a gente não pode dar qualquer sociologia, né? Então, a sociologia que eu estou dando é a sociologia aplicada à administração, tá? Como meus alunos não têm o livro, eu sempre faço um texto, né, para vocês, me guiando aqui pela sociologia geral e a sociologia da administração. Aliás, quem quiser ver o livrinho, tá? Gente, didaticamente, eu vou fazer aqui uma crítica para quem aí, né, também está fazendo algum curso de administração. Esse é um livro legal, pelo menos eu não encontrei outro melhor, tá? Didaticamente, eu achei ele meio assim, sabe como é que é? É igual meu texto, com a letrinha pequenininha, para economia de papel. Então, a letra é muito miúda. Então, eu falei, caramba, para os meus alunos, eu pedi para comprar, mas não tive. E achei até bom não ter tido, porque a letra é muito miúda. Eu fiquei imaginando vocês lendo isso daqui, eu falei, gente, isso aqui não vai legal. Agora, o conteúdo, entendeu? O conteúdo tá bacana. Porque, qual a diferença, Sônia, de você dar uma sociologia comum para uma sociologia voltada para o técnico de administração? Quando a gente fala em técnico de administração, a gente fala em quê? A gente fala de grupo, a gente fala de trabalhar em empresas, certo? E quando a gente fala em trabalhar numa instituição, numa empresa, numa organização, a gente fala o quê, gente? A gente fala, lembra dos processos sociais que a gente deu ano passado? Associativos, dissociativos, cooperação, conflito né? Cooperação, né? Aliás, cooperação é o quê? Processo associativo ou dissociativo? Cooperação é associativa. Yeah! Então, o que acontece? Tudo aquilo que vocês, né, que a gente trabalhou, é o que a gente vive no dia a dia. Sabe qual? Há uma diferença. Por exemplo, vocês aqui digam que se não. Vocês vivem conflitos, vivem ações, né? De solidariedade, de cooperação, de competição. É verdade ou não? Ou alguma... Professor, isso aí... A gente vive conflito? Vive. Competição? Tem. Cooperação? Tem? Quando tem trabalho em grupo, né? Quando tem o projeto Nossas Horas. Apesar de que não acontece quando vocês fazem os trabalhos em equipe de estar aquele colega que não fez nada, mas quer os 2 pontos. Eu conheço bem. Não precisamos falar nomes. Mas qual é a diferença? Aqui, olha o que eu falei, 2 pontos, né? Não é? Trabalho em equipe e tal, vale 2 pontos. E quando você trabalha numa empresa? Você tem uma tarefa para você fazer, né? Essa tarefa tem que... O que acontece se essa tarefa não for concluída? Ou não foi concluída, mas não foi bem feita? O que vai acontecer com os funcionários? Agora vocês não são mais alunos, são funcionários. O que pode acontecer? Demissão, chamar atenção, advertência. Pode perder um pouco de dinheiro. Perfeito. Tá vendo, gente, a diferença? Né?
Então, quando eu falo para vocês que aqui não é qualquer curso, vocês não... Porque quando você fala assim, você está saindo do ensino médio comum, que você não tem qualificação nenhuma, né? Apenas você adquire, entende-se, né? Que você adquiriu um conjunto de saberes, de conhecimento, tá? Mas sem capacitação nenhuma. Você é profissional de quê? De ensino médio, né? É diferente quando você faz um curso técnico. Eu já falei para vocês o significado das palavras, eu nem acho que não, né? Não, eu já falei isso no primeiro ano, né? Começando pelas palavras técnico em administração, o significado de técnico, né? É uma arte, é um ofício, né? Administrar, que essa palavra administrar, ela foi mudando de sentido. Ela já inclusive ministrar significava servir a Deus. Olha que lindo, né? Não é bonito isso? Foi até esse ano mesmo. Esse ano? Mas não é a primeira vez. Na primeira aula. Não, já deu aula que foi no dia que a Adriana entrou. Que a gente estava todo mundo junto, né? Sim, era. Ah, beleza, tá bom. Que juntou, né? Aí a pessoa fica confusa, olha os cabelos brancos, né? Enfim, então, quando você aprende uma técnica de alguma coisa, seja um curso de mecânica, um curso de gastronomia, um curso de enfermagem, um curso de administração, você vai aprender várias técnicas para você trabalhar, né? Dar apoio técnico dentro daquela empresa, certo? O grande problema que eu venho sinalizando, e é importante a gente ter consciência, né, é que, cadê as disciplinas técnicas? Cadê? Guardou aonde, Gabriel? Onde você guardou? Onde você escondeu as disciplinas técnicas? Hein? Tá com Augusto? Foi pra onde? Tá escondida aonde? Deve estar escondida lá com o secretário de Educação. Está sendo transmitida ao vivo, tá? A professora é a Ariana, tá? Então, é importante que a gente saiba disso. Vocês estão no segundo ano. E no terceiro ano vocês estão finalizando o curso técnico. Mas cadê o conhecimento técnico? Tá? Então, vai ficar complicado aí receber um certificado, um registro profissional, sem a devida capacitação, qualificação. Tá? Bom, dando essa introdução, puxãozinho de orelha, não dos meus alunos, vamos entrar aqui na nossa matéria do segundo ano, Sociologia da Administração. Vamos só fazer, de repente eu já falei isso, só para a gente dar uma recordada, sei lá. Sociologia da Administração é um dos ramos da Sociologia. Por quê? A Sociologia geral, ela vai estudar a sociedade como um todo, certo? Quando você fala, por exemplo, a Sociologia do Futebol, que foi criada por um professor que eu tive da UERJ, um sociólogo, gente maravilhosa, Maurício Murat, que hoje trabalha na Universidade Salgado de Oliveira, né? A gente deve a ele a criação de um estudo específico do futebol. E ele já fez livros e tudo, volta e meia está na televisão, fazendo análise do futebol e tal, né? E nós temos a Sociologia da Administração, onde nós vamos estudar toda a dinâmica que acontece numa empresa. Qual é a contribuição da Sociologia na formação de vocês? Se conseguirmos apreender alguns dos conceitos e das análises que a gente fizer aqui, quando vocês forem para o mundo do trabalho de uma forma efetiva, como técnico administrativo, né, aquela realidade não será tão novidade.
porque alguns fenômenos, algumas situações vocês identificarão e vocês já terão um preparo, uma certa preparação para enfrentar bem essas situações. Esse é o objetivo da sociologia aplicada à administração. Beleza? Né? Bom, a sociologia significa o estudo sistemático das relações sociais e dos fenômenos relacionados à formação de grupos e associações. As relações que temos, né? As interações que fazemos, né? Estudar e compreender as características gerais e comuns a todas as classes de fenômenos sociais ocorrem, né? Entender o ambiente humano e suas interrelações. Inclusive, gente, como eu dei essa puxada de orelha aqui, né? Que aliás eu estou fazendo já um blog voltado só para essas questões do técnico de administração, tá? Vocês vão poder ver a legislação, essa problemática toda, porque enquanto eu não obtiver resposta de por que meus alunos não têm as disciplinas técnicas, eu não vou parar. Porque se eu ficar em silêncio, tá? Eu não estou exercendo o meu trabalho de sociólogo. É um problema, e é um problema que a gente tem que enfrentar. Ficar em silêncio não é, né? Não é o meu trabalho de sociólogo, né? Assim, a sociologia da administração estuda aquele setor de comportamento social determinado pela produção industrial de bem, ou seja, como será o seu comportamento de acordo com o cargo que você vai ocupar. Para vocês terem uma ideia, dentro da empresa, aliás, dentro de qualquer organização, nós temos uma coisa chamada relações de poder, que tem a ver também com a hierarquia. Tem quantas pessoas assistindo? Oi? Eu não consigo ver, que eu só sou usuário. Não sei, gente. Não sei. Se eu mexer aqui, é capaz de desligar esse negócio aqui. Deixa assim como está. Não sei não, quem está vendo. Eu coloco direto na minha página pessoal, porque eu não sei fazer ainda direto no meu canal, porque eu tenho um canal do YouTube, e no Sociologia com Sônia Jobim, que é a página, né, só para meus alunos, né? Aí eu faço aqui primeiro, porque são poucas pessoas, eu não coloco qualquer pessoa na minha página pessoal, que são 150 pessoas no máximo, por aí. Aí depois é que eu compartilho na página Sociologia com Sônia e depois também no YouTube, e aí fica lá à mais disposição e talvez até tenha mais pessoas, né? Depois eu vou colocar ali escrito para vocês terem acesso ao PowerPoint também, tá? Terem acesso a texto e tudo mais que, né, eu vou inventando. Perdi a aula. Vai lá e vê, né? Vê o que a professora falou, o que deu de tarefa, se ficou alguma dúvida. Eu acho que é legal esses canais, né? Pra gente trabalhar, tá? Eu ia falar mais uma coisa, até me esqueci. Entender? Assim, as relações de poder, né? Então, veja bem, as relações de poder, gente, elas envolvem os cargos, elas envolvem salário, tá? Tem toda uma hierarquia aí. E também envolve a própria educação pessoal da pessoa, né? Porque, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um cargo de chefia, mas você tem uma educação humanística de forma que você faça valer a sua autoridade, mas sem autoritarismo, sem desrespeitar o outro por estar num cargo mais subalterno, você né? Que é abaixo de você, entendeu? Então, entendendo aí que todas as pessoas que fazem parte daquela empresa, do faxineiro até o presidente, todas são importantes. Por quê? Se faltar o faxineiro, o presidente vai pegar a vassoura. Se ele tiver uma educação humanística, ele vai pegar a vassoura e fazer. Porém, ele vai deixar de cumprir as funções dele de presidente, correto? Não é? Então,
o cargo de faxineiro é tão importante quanto o cargo de presidente, cada um no seu, né, quadrado, lado, né? Cada um dentro do seu nível, mas isso é importante. Você veja que na escola já é um exemplo, né? Nós temos a cozinheira, nós temos a faxineira, nós temos o inspetor de corredor, o pessoal que fica na portaria, o coordenador, o orientador, a diretora pedagógica, a diretora executiva, né, geral, que é a parte administrativa, aliás, diretora administrativa, todas essas pessoas, o professor, te falei, todas essas pessoas são importantes. Quando falta uma delas, misericórdia, né? Faz, né? Agora você imagina um professor sem aluno. Esqueci de falar. Imagina um professor sem aluno. Vou falar com as paredes aqui, vou dar aula para a parede, vou dar aula no YouTube, porque eu não tenho ninguém para compartilhar as ideias, nem fazer esse feedback. Professora, eu não entendi nada. Professora, eu não penso assim, eu penso assado. Que é importante, né? Certo? Então, o que a gente aprende em sociologia voltada para a administração? Primeiro, a importância de todos dentro dessa engrenagem que forma a chamada organização, empresa, instituição. Acho que é o primeiro caminho, né? E outra coisa, saber da existência dessas relações de poder. Porque, dependendo do grau, de onde você estiver nessa hierarquia, você pode, vamos dizer assim, como é que eu vou fazer? Surfar muito bem dentro dessa organização, ou você pode sofrer reveses de pessoas que se valem do cargo para poder exercer um domínio. Vocês já ouviram falar? Eu espero que não. Mas vocês já ouviram falar em assédio sexual? Não. Nunca. Na boa. Não, já ouviu falar? Já ouviu falar, né? Eu não vou falar. Olha, o assédio sexual pode ocorrer até entre colegas no mesmo nível, no mesmo setor, né? Tá trabalhando no mesmo setor, porém, estatísticas mostram que essa questão da hierarquia, ela tem uma influência muito grande aí. Ou seja, a pessoa se vale de um cargo superior, seja de chefia e tal, para às vezes assediar aquela funcionária que está num cargo mais inferior, ou mesmo acontece de um professor, orientador dentro de uma universidade para com uma aluna, ou aluno, sei lá, graduando. Essas coisas são realidades que existem no mundo do trabalho. Então, se a gente vai de inocente, eu fui, a gente quando é jovem, por isso que eu às vezes fico tão raivosa com meus alunos, sabe? Fico assim, brava. E é engraçado, olha o que eu vou falar, que parece contraditório, mas não é. Eu acho que a idade de vocês é uma idade tão bonita, porque é a idade do sonho, é a idade de uma inocência. Sim, Augusto, pode estar, também, mas aos 17 anos, em comparação com a moça de 61, é a idade do sonho. Concorda comigo? Concorda que 17 anos na Terra olha, não é? Olha que estrada ainda para você viver, para você descobrir o mundo, né? Então, quando eu estava na idade de vocês, eu estava sonhando, né? Com o meu trabalho, com o meu primeiro emprego. Eu só queria exercer aquela profissão que eu tinha aprendido, né? Então, eu não tinha essa noção que eu estou falando, que eu ia encontrar obstáculos. Não. Por que eu vou encontrar obstáculos? Eu gostava tanto daquilo que eu fazia até hoje, que eu falei, nossa, só vou ter elogios. Não foi assim.
Foi muito bacana, tive coisas boas, mas eu também tive decepções, né? Talvez se eu tivesse melhor preparada em termos desses fenômenos que ocorrem nas relações humanas dentro de empresa, talvez eu fosse mais, né, mais madura, mais bem preparada, não só para exercer a minha profissão, mas também para me relacionar, com o outro, mas entendendo que esses processos sociais de cooperação, de solidariedade, de competição existem e eu tenho que saber enfrentá-los. Esse é o segredo, tá? Bom, a sociologia, já li. Compete à sociologia da administração o estudo sistemático das relações sociais, que eu já falei aqui, né? De interação entre indivíduos e grupos relacionados com a função econômica da produção e da distribuição de bens e serviços necessários à sociedade. Então, dentro da estrutura que você esteja de trabalho, né? Seja uma indústria, um comércio, né? Uma empresa, de acordo com a função que você esteja, como você vai se adequar ali, né? De que forma você vai desenvolver as suas habilidades e as suas relações, né, sociais com todas aquelas pessoas que fazem parte, desde o seu chefe até aquela pessoa que faz a manutenção da empresa, tá? Olha, veja que aqui está clarinho, não tá? Um negocinho clarinho aqui. Então, mas eu quis chamar a atenção para o conceito de socialização. Ele tem duas perspectivas, a funcionalista e o intervencionismo simbólico. Eu não vou falar da funcionalista, eu só botei aqui para vocês saberem que existem duas perspectivas, tá? Talvez eu acho que eu tenha até botado isso no texto. Por quê? Eu sempre penso que mais adiante, em outro curso que vocês fizerem, numa universidade, numa faculdade, talvez vocês, né, vá aprender também essa perspectiva funcionalista. Aí eu quero, pelo menos, meu aluno tenha escutado. A professora falou que existe essa perspectiva funcionalista. Não vou falar por quê? Porque me interessa trabalhar com vocês a perspectiva do interacionismo simbólico. Mas a funcionalista não vai estudar em algum momento? Pode estudar em algum momento. Eu vou até ler para você. Processo de manutenção e reprodução da estrutura social ou como processo de homogeneização. Está muito ligado ao indivíduo, à formação dele. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é a interação, tá? Com essa relação que você estabelece com o outro dentro de uma organização, tá? Por isso que eu estou privilegiando o interacionismo simbólico. A socialização é concebida como a maneira de um indivíduo tornar-se membro de um grupo, organização ou sociedade, tá vendo? A maneira de um indivíduo tornar-se membro. Como você entra numa empresa, né? Você passa por um processo seletivo, tá? E aí você se torna funcionário daquela empresa. Mas aquela empresa, já estou até me adiantando, ela já tem suas regras próprias, ela tem a sua cultura própria, ou seja, a forma como as pessoas se conduzem ali dentro. E aí? Como eu vou saber disso de antemão? Ou como eu vou me adaptar se eu tiver uma forma diferente? Como é que é isso? Tá? O interacionismo simbólico, ele vai trabalhar essas questões. Entendendo que esse indivíduo é o principal sujeito nesse processo. Ele não é mero produto do meio, e sim fruto da dinâmica em que na relação é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Então, você entra numa empresa, tá? Você não vai só se adaptar, mas você está trazendo também o seu conhecimento, que eu chamo daquela bagagem invisível que você tem,
a sua formação familiar, sua formação religiosa, incluindo até o ateísmo aí, que é a não crença num Criador, tá? Mas, enfim, família, religião, escola, contexto social e econômico, isso faz com que você se torne a pessoa que você é, né? E essa bagagem, essa mochilinha invisível, você vai chegar lá na empresa para trabalhar, né? Imagina eu, a Sônia, eu estou lembrando dos meus 18 anos, quando eu entrei numa empresa chamada Planorcom, eram 2 horas de almoço. Então, eu estava tocando flauta nesse tempo. E eu ficava tocando flauta ali. Além da flauta, eu gostava de ficar falando de disco voador, de elemental, de não sei o que, coisa que não é comum para todos, né? E fico imaginando como meus colegas, que me tratavam muito bem, eram mais velhos que eu, né? Eu era bem jovem, mas como eles deviam me olhar, né? Aquela garota lá tocando flautinha, sentada na mureta, que tinha uma mureta, uma varandinha, tinha uma mureta, eu ficava sentada lá tocando flauta, e tocava bem, tá? Tocando flauta, e quando via alguém, começava a conversar coisas de menina, de 18 anos, né? Entendeu? Eu em nenhum momento eu parava para pensar se a minha forma de ser, se o contexto em que eu nasci ficaria estranho, diferente do outro. Eu era assim, eu sou assim, e apenas externo minha forma de pensar e de agir. Mas nem sempre, né? A gente primeiro tem que estudar a coisa. Perdão. Tá. Há a intervenção do indivíduo no ambiente, como eu falei. Você traz a sua contribuição pessoal, né? Imagina quando vocês receberam, por exemplo, aquele menino que vem de outro país, mas ele diz, eu sou cabista, com uma língua diferente, né? Um sotaque charmoso, diferente, não é? Ele não traz uma contribuição externa, não traz a pessoa, né? Cult, né? Então, a intervenção do indivíduo no ambiente, sua atividade, os aspectos subjetivos de geração de sentidos ou significados. Subjetivo não é uma coisa que está muito aparente, né? Mas que está ali, faz parte de você e que você vai se revelando na forma de você falar, na forma de você reagir a certas situações, percebe? Tá? A socialização é um processo contínuo. Tem um caráter histórico que passa pela inserção do indivíduo no mundo temporal e espacial. Ou seja, vamos melhorar essa palavrinha aí? Olha, eu já tenho a minha prima assistindo. Aida, tudo bem, meu amor? Vou assinar pra você. Ah, o Caio, você já teve ela comigo, você não enjoa não, garoto? Que viagem. Vou traduzir isso aqui melhor, gente. A socialização é a educação que a gente recebe e que vem de geração para geração. A minha bisavó ensinou a minha avó ensinou a minha mãe ensinou para mim. E aí eu vou ensinar para o meu filho ou não, dependendo se eu vou assimilar, internalizar, né, aqueles ensinamentos, se eu achar que é importante ou não, tá? Bom, eu esqueci de falar que esse aqui era o principal quadrinho, o primeiro, né? Que traz aquelas 3 pessoinhas ali, que já não fazem mais parte do mundo, que é o Emile Durkheim, Max Weber, nunca sei como é que fala, e o Karl Marx. Karl Marx, ficando ele era suíço ou austríaco, gente, eu sempre esqueço, né? Não era alemão, não. Emile Durkheim era francês. Essas 3 pessoas é que forjaram a ciência sociológica, o que a gente chama hoje de sociologia, tá? E aí, o Emile Durkheim, a gente vai estudar todos esses conceitos. Ele vai trabalhar fatos sociais. O Weber, que é o principal da administração, porque Weber vai dar muita atenção à questão da burocracia.
Então, vamos dizer assim que ele é o mentor, é a base, é o fundamento de toda a teoria administrativa, tá? Entre outros, estou falando aqui nos clássicos. E o Karl Marx, quando a gente se refere a Karl Marx, ele de classe social, desigualdade. Karl Marx nos dá esses conhecimentos. Quando dizem assim, Karl Marx morreu, Karl Marx não tem mais importância, olha, toda teoria, ela é pontual. E às vezes ela é datada, sim, tá? Mas, por exemplo, para você na capitalista que a gente vive, a gente tem que conhecer a teoria marxista. Temos que entender também a teoria liberal, né? Por exemplo, nós vivemos agora dentro de uma política, de uma visão de mundo liberal. Não vou entrar nisso agora não, para não embolar o negócio. Mas são ideias que formam a nossa vida pessoal e a nossa vida social, entendeu? Então a gente não pode descartar uma e privilegiar outra. Cada uma tem sua importância dentro do setor que você está estudando, né? Não é simplesmente você jogar, né, dentro da academia, e os liberais também, Karl Marx, enfim. Bom, a comunicação é a base de toda a relação. Tá lembrando que a gente está falando de interação, tá? A gente está falando de relações humanas, né? Então, tudo isso é o que, gente? É a palavra, é a ação. O tempo inteiro a gente está trabalhando com o outro. Aí vocês poderiam me provocar positivamente. Professora, e a pessoa que é muda? Como é que faz? Você está falando que a palavra, sim, a Libra. Já viu namorado brigando? Dois namorados, deve ser uma coisa interessante, né, gente? Os namorados ali, eles são mudos. A gente não vai escutar eles brigando. Mas é uma comunicação. É uma comunicação, né? É a mesma coisa a pessoa que é cega e não enxerga, então ela tem o braille, não é? É uma comunicação, diferente do som. A gente fala, é muito interessante isso. A gente fala em palavras, né? Lembra do som, né? Mas e quem é mudo, né? Quem é cego, não se comunica? Se comunica muito, mas com outras linguagens, com outros tipos de linguagem. É importante a gente né, ter essa noção. Olha, seu Josafá, tem uns alunos aqui, entendeu? Eu já pendurei pela orelha. A outra aí, ó. E nem com a sua não. Você tá de casaco, mano. Tá reclamando ainda? Vamos às premissas. Premissas do interacionismo simbólico. O ser humano atua sobre a base do significado que atribui aos objetos. O ser humano, veja, o humano atua sobre a base do significado que atribui aos objetos. Deixa eu ver um exemplo agora que não me escapuliu. Esse objeto pode ser dinheiro. Você. Qual é o significado que eu dou para a amizade? Do quê? Depende do significado que eu dou para a amizade. Dependendo do significado que eu der para a amizade, a forma como eu vejo a amizade, como eu concebo a amizade, essa concepção que vai fazer com que vai orientar a minha relação com os meus amigos. Pode ser uma relação, olha,
porque a amizade pra mim é, entendeu? Não vem desabafar comigo não, porque eu também não vou desabafar com você, não vou te ajudar. A gente é amigo assim, é amigo, né? Amigo, entendeu? Não é? Entendeu? Tá? Então, que significado você dá às ideias que te formam e que orienta a tua forma de se relacionar com o outro? Qual é a importância que você dá à família, à amizade? Valores, né? Respeito. A relação, por exemplo, eu estou supondo aqui, cargos de chefia. Hoje eu estava pensando nisso. Como é que o aluno olha o professor? A figura do professor, não é aquele professor, não é isso que eu estou falando. Qual é o significado que eu dou para o professor, para a figura da mãe, do pai, do padre, do líder religioso? Que significado eu dou para essas figuras e que vão interagir comigo? Porque dependendo do significado que eu dou, eu posso ter uma relação extremamente distanciada e posso não dar importância nenhuma ao que aquela pessoa vai me dizer. Entendeu? E aí? Entendeu? Isso é muito importante, gente. Sabe? Porque muitos dos conflitos que ocorrem dentro de casa, na escola e no trabalho, decorrem do significado de muito pouca importância às pessoas que estão ali. Por exemplo, quando eu humilho um funcionário de menos de um cargo, de uma função mais simples, eu ia falar de menos importância, de um cargo mais simples, essa humilhação, por quê? Por que eu estou humilhando? Da onde vem esse olhar para o outro? É porque o significado que eu dou para aquela pessoa é tipo assim, não tem importância alguma, o que ela faz não tem importância, a pessoa dela não é importante, porque ela é uma funciona. Alguém quer acabar de futebol aí? Não. Ninguém? Não. O quê? Já tentou? A bola de futebol. Entende, gente? Quando a gente... E aí é interessante isso. Por exemplo, dentro da empresa, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nós vamos trabalhar as discriminações. Eu até, quem foi Douglas, mas alguém que eu já anotei, que eu vou dar um pontinho de não que eles pediram não, mas meus dois alunos ali, que me ajudaram a um documentáriozinho que eu quero passar para vocês. Se eu viesse hoje com essa vontade, eu também ia ficar triste, né? Porque eu não ia ter PowerPoint, não ia ter data show. Então, a gente vai trabalhar em algum momento, nós vamos trabalhar essa questão das discriminações na empresa, né? Por discriminação étnico-racial, discriminação por religião, por orientação sexual. Então, quando a gente fala desses significados aqui, a gente entra também em contato com essas questões, né? Por que tem pessoas que discriminam outras? Da onde vem esse olhar? Da onde vem essa concepção de que eu sou mais importante do que o outro? O que me faz pensar assim? Né? Entendeu? Aqui, né? Igreja. Então, porque não nos comportamos da mesma maneira em todos os lugares e com todas as pessoas. É uma outra. Indivíduos significam o mundo com base na interação com outros atores. São os variados papéis de filho, de aluno, de namorado. Aqui eu sou professora, lá em casa eu sou esposa, sou mãe, sou filha. Apesar de minha mãe estar em outra dimensão, meu pai também, continuo filha, né?
Os seres humanos são parte de um processo de interpretação e mudança constante. Então, é essa interpretação da realidade que eu vivo é que vai fazer a diferença. E que precisa fazer a diferença, mas uma diferença positiva. E que positivo é esse? No sentido de contribuir para uma sociedade mais respeitosa, mais solidária, mais cooperativa. Né? E se eu estou dentro de uma empresa, quando eu tenho dou esse significado às relações mais positivas, olha, a empresa vai produzir mais, porque eu vou trabalhar melhor com o meu colega e comigo mesmo, né? E a empresa melhorando, eu tenho a possibilidade também de ir melhorando dentro da empresa, assim como o meu salário, percebe? É nesse caminho que a gente precisa ir, precisa se orientar, né? Nós estamos com as relações muito, né? Aí nós vamos agora, deixa eu ver, respirar um pouquinho. 2h40. Ah, tá. Tem muito blá blá ainda para falar. Olha, agora nós vamos falar da cultura das organizações. Aquilo que eu falei logo no início. Quando eu entro numa organização, eu já encontro a casa feita, né? Forma de vestir, forma de falar, vocabulário próprio, né? Condutas, padrões, né? Bom, aí vamos entender o que é cultura. Cultura é um conjunto de ferramentas, utensílios e objetos para vários fins. É língua, hábitos, normas, crenças, valores e rituais. É sentimentos e atitudes que todos os povos possuem em comum, né? Cultura brasileira. O que define a cultura brasileira? Dizem que o brasileiro é muito caloroso, o brasileiro gosta do calor humano, gosta do abraço. O americano, né, na cultura americana, as pessoas são mais distanciadas, não que deixam de ser solidárias, mas elas não têm essa coisa do abraço, meu chapa, então são características, né, de comportamento. Eu não ia colocar esse conceito não de subcultura, mas eu estou trazendo para vocês porque em algum momento a gente vai precisar desse conceito, tá? Depois que eu falar disso aqui, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, porque é muita falação. Subcultura é parte da cultura total de uma sociedade que caracteriza um dos seus segmentos. Por exemplo, gente, tem até um exemplo aqui, né? Mas, por exemplo, eu já tive um aluno que fazia parte do movimento gótico. Conhece o movimento gótico? Eu já tive. Hã? Eu não sei se esse movimento, mas eu acho que tem sim, tem relação com a arquitetura gótica, né? Toda esse. Mas é interessante que os góticos, eles gostam de se vestir de preto, eles gostam de ir para cemitério, passear em cemitério, né? Tem uns negócios assim. Eu já vi alguns. Eu tive um aluno lá no Rio e já vi algumas jovens aqui. Passa muito a rua, você passa no cemitério. Grunge, né? Grunge que fala. Eu também nunca mais vi. Eu já vi, lá no Rio já vi. A forma de se vestir é diferente, né? O vocabulário diferente. Então é chamado de, né, faz parte da cultura, mas tem as suas, que a gente chama de especificidades, né? Deve ter um movimento do capuz também, né, gente? Que eu também não consigo entender. Um calor danado, aquele menino com capuz, com casaco. Que é isso, gente? Aí, não consigo entender. Eu não consigo entender. E contra a cultura.
eu vivi esse movimento de contracultura. Contracultura, a cultura peculiar de um grupo que se opõe à cultura mais ampla. Isso aconteceu, por exemplo, na década de 60, eu não vinha para a Terra. Década de 60, 70, tá? Nós tínhamos uma educação bastante rígida. E tínhamos aí guerras no mundo, Estados Unidos, aquele negócio todo. E aí vem um movimento que vocês já devem ter visto no YouTube. Tá achando que O Woodstock. O Rock in Rio é uma referência a esse movimento que aconteceu lá na década de 60, do Woodstock. Nunca ouviram falar? Nunca ouviram falar? Não? Woodstock, é igual o Rock in Rio, tá? Só que lá na década de 60. Onde os jovens falaram assim, eu não quero mais viver dessa maneira aí, que é essa coisa rígida. Suicídio coletivo. Entendeu? Essa educação rígida. Os jovens começaram a deixar o cabelo comprido, né? Drogas, relações sexuais à vontade. Teve o lado bom e o lado negativo, né? Daí, Toda né? coisa tem seu lado negro. Porque nem muito, nem tão pouco, né? Equilíbrio, né? Mas o movimento hippie, já ouviu falar? Então, o movimento hippie, década de 60, 70, eu estava na minha faixa dos 13 anos, né? Aí as mulheres começaram a se revoltar. Por quê? Porque elas queriam ter mais liberdade sexual, não tinham. Vocês não são dessa geração. Vocês já nasceram, né, em 2000, já com tudo isso aí meio que resolvido, né? Também descambou um pouco, está um pouquinho demais, né? Um pouquinho fora do controle. Então você saiu de um mundo extremamente rígido para um mundo totalmente aberto, né? Aí quando surge a pílula, a mulher, as feministas vão queimar sutiã lá na praça, num protesto, né? O sutiã, maquiagem, salto alto, tudo isso levava, significavam a mulher como objeto, né? Um objeto do homem. A mulher queria ser mais do que isso, né? Eu lembro que aos 13 anos eu tive esse negócio, eu escutava, né? Eu falei, também não vou usar sutiã, mas não demorou muito não, gente, porque eu realmente o sutiã é bom, dá um suportezinho importante pra gente, né? Mas eu tive essa fase, a fase de usar, começou a usar roupa manchada, né? Minha mãe ficava toda, não vai usar roupa manchada de maneira nenhuma. A gente saía para comprar roupa, eu quero essa camiseta manchada, não vai, fica sem. Não comprava, ficava danado. Mas é porque a influência do meio, né? Ovas e tal, os meninos cabeludos, né? Os óculos redondos para imitar John Lennon, nada disso assim. Quem sabe a gente consegue passar uns documentáriozinhos para saber. Vou dar uma paradinha agora, né? Para descansar e já eu volto para terminar a aula, tá bom? Beijo, obrigada aí. Tchau.